Esse tema aborda a gravidade da mentira no ministério cristão, destacando que a origem da mentira remonta ao próprio Satanás, que tentou se colocar acima de Deus e enganou Eva no Éden. Jesus, em João capítulo 8, versículo 44, ele chama de pai da mentira. Mesmo após o novo nascimento e o chamado para o ministério, alguns ministros ainda carregam traços do velho homem, incluindo o hábito de mentir. Essas mentiras podem variar de pequenas desculpas até grandes farsas envolvendo a vida conjugal, financeira, familiar e social. A convivência estreita entre líderes e membros nas igrejas brasileiras, muitas vezes incluindo relações comerciais e de amizade, faz com que essas mentiras venham à tona com mais rapidez, gerando escândalos, perda da credibilidade e danos à igreja. A falta de verdade no caráter de um ministro destrói a saúde espiritual da comunidade, mina o testemunho cristão e contribui para a evasão de membros. Tudo isso vindo de alguém que deveria carregar a identidade de Cristo. Em Jeremias capítulo 23, verso 16, o estudo alerta sobre os riscos de ministros que usam o nome de Deus para propagar mentiras, visões próprias, mensagens agradáveis à carne, mas que não vêm da parte do Senhor. Quem é um ministro mentiroso? É aquele que fala o que Deus não disse, mas afirma ser da parte dele. Usa o nome de Deus para sustentar interesses pessoais, oferece mensagens agradáveis ao homem, mas não a Deus. Quais são as suas características? Ele sempre promete paz no meio do pecado, distorce a palavra para evitar confrontos, busca o lucro e sempre a fama pessoal. As consequências: engana o povo, levando todos ao erro, mas eles atraem o juízo sobre si. Deus promete castigo a esses falsos líderes, está na Bíblia, Jeremias capítulo 23, no versículo 1. E como deve agir o verdadeiro ministro? Falar somente o que Deus ordena, buscar a aprovação de Deus, não dos homens, viver de modo coerente com a mensagem. E o que a igreja deve fazer? Examinar tudo pela Bíblia, não se guiar por carisma ou milagres, mas pelo fruto e pela verdade. Orar por discernimento para não ser enganado. A abordagem do tema na Conamad USA é um chamado urgente à integridade e à verdade no ministério cristão. A mentira, segundo a Bíblia, como está em Provérbios capítulo 12, no versículo 22, é uma abominação diante de Deus e não pode coexistir com o caráter de um verdadeiro servo do Senhor. A gravidade da mentira no ministério. Mentiras cometidas por ministros comprometem a imagem do Evangelho e causam escândalos na igreja. Elas podem aparecer na pregação de falsas doutrinas, no uso indevido da autoridade espiritual, em testemunhos ou promessas enganosas, na manipulação de fiéis, sempre para o ganho pessoal. Agora, o chamado à santidade e à verdade. O verdadeiro líder, ele deve refletir Cristo, que é a verdade. A mentira abre espaço para o espírito do engano, de origem satânica. O ministro que mente desfigura a imagem de Deus em si mesmo. O papel da Conamad USA: a instituição alerta com amor e com firmeza sobre a necessidade de pureza doutrinária e integridade moral no ministério. O objetivo não é atacar pessoas, mas promover o arrependimento, correção e renovação do compromisso com a verdade. O alerta e o encorajamento é: aos que vivem na mentira, arrependam-se. Arrependam-se antes que sejam tarde. Aos que permanecem fiéis, não desanimem. Deus se agrada da verdade. A igreja deve orar pelos seus líderes, clamando por um avivamento que restaure o temor do Senhor nos púlpitos. Em Provérbios 12, 22, o texto diz, a Bíblia diz: os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade trazem alegria.
A liderança espiritual é um chamado santo, revestido de responsabilidade, de verdade, de integridade. No entanto, nos últimos tempos tem crescido o